Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar deste evento, louvar a iniciativa do Programa de Valorização de Sociologia de Alunos e a iniciativa dessa linha de pesquisa através do professor Catani, e dizer que a minha satisfação é maior pelo fato de estarmos tornando possível uma reunião de pesquisadores voltados ao debate sobre o trabalho. Esse tema do trabalho é um tema que teve não tem sido tão valorizado nos últimos anos e, na verdade, esse grupo que está aqui presente hoje é um grupo que me parece retoma e revitaliza esse debate. Muito satisfeito também de fazer parte dessa rede e dizer que nós temos um trabalho importante futuro. O que eu vou tentar falar aqui é um pouco sobre o trabalho de pesquisa que eu realizo, tentando, atendendo ao pedido do Catani, pensar de que forma o trabalho pode ser pensado de modo, digamos, não tradicional, de modo como o trabalho tem sido visto nos últimos anos, muito ligado a questões internas das fábricas, muito ligado somente à questão da representação dos trabalhadores, sindicatos, etc. E tentar ampliar um pouco esse debate com tentativa de diálogo entre a temática do trabalho e da organização do trabalho, dos trabalhadores, com outros aspectos que eu acho que são importantes e que têm a ver com organização industrial. O título da minha apresentação é Trabalho, Indústria e Estratégias de Desenvolvimento. Portanto, eu estou claramente colocando aqui o desafio de pensar o tema trabalho para fora do espaço de trabalho, propriamente dito, espaço de trabalho que tem sido objeto da preocupação da sociologia do trabalho nesses últimas décadas. Então, toda a discussão do processo de trabalho, controle fabril, resistência operária, sindicato, continua sendo um tema importante, uma questão importante, mas a minha expectativa é tentar discutir esses pontos, essas questões, a partir da implantação de empresas, de grandes empresas, e aí no meu trabalho de pesquisa eu estou pensando num tipo particular de indústria, que é uma indústria marcada pela presença de empresas que fazem parte de redes globais de produção, empresas de grande porte, que ao se deslocarem geograficamente no processo de globalização para várias regiões do mundo e dentro do Brasil para várias regiões do Brasil, trouxeram um impacto muito grande não só em termos de implantação de novas estratégias de trabalho, em relação ao trabalho, como também impacto em relação aos processos de desenvolvimento dos territórios produtivos das localidades. Portanto, eu estou tentando, nesse trabalho, juntar essa questão, a questão tradicional do trabalho com a questão do desenvolvimento, no caso do Brasil, territorial, regional, e de que forma é possível reunir essas duas coisas. É claro que isso é um desafio, eu vou tentar mostrar um pouquinho de dois exemplos que eu tenho, para ver como é possível pensar isso e relacionar esses temas. Então, a questão da globalização e a mudança do trabalho está presente em toda a discussão de flexibilização, precarização, trabalho clássico e não clássico, está presente no debate, só que eu estou pensando em introduzir a questão do deslocamento geográfico dos empregos e das estratégias das empresas em diferentes localidades. A questão
Na verdade, quando se coloca o território nesse debate, né, a análise fica claramente mais complexa, porque se parte do princípio que as grandes empresas têm estratégias globais e essas estratégias globais se reproduzem imediatamente nos territórios, eu estou querendo enfatizar a importância das localidades e dos territórios na estratégia multiescalar das grandes empresas. Ou seja, estou querendo identificar mecanismos de contestação e de construção de alternativas de desenvolvimento associadas ao universo do trabalho e dos sindicatos, de forma a discutir, contestar e, eventualmente, se adaptar às situações trazidas pela presença dessas grandes empresas. Né? Então, em princípio, grandes empresas se implantam nesses locais, mudam a paisagem desses locais, mudam essa paisagem em termos de mercado de trabalho, mudam a paisagem em termos de salários, mudam a paisagem em termos ambientais, mudam a paisagem em termos de organização do tecido urbano. Portanto, esse processo de intervenção, né, que tem também, é importante considerar a presença do Estado nessa interveniência, porque, particularmente nas grandes empresas, há, em geral, um apoio grande do Estado através de um conjunto de políticas, não só de financiamento, através do BNDES, mas também de incentivos fiscais, né, e de disputa política pela vinda de grandes investimentos. Então, todos esses aspectos são aspectos que eu acho que permitem estender um pouco as fronteiras de estudo do trabalho, pensar o trabalho em contextos que ultrapassem a tradicional relação capital-trabalho. A relação capital-trabalho permanece importante, mas nesse contexto, né, territorial estaria presente também a participação dos trabalhadores em outras instâncias de decisão, de discussão e de debate, que não se restringem simplesmente a essa contradição, essa relação de estudo capital-trabalho. A importância dos territórios, não é, como instância de discussão é importante porque nesse contexto se discute e se debate, se discuta qualidade de vida, direitos de cidadania, questões de direitos humanos e questões ambientais. Todos esses aspectos que não estão relacionados diretamente ao trabalho passam a ser objeto de preocupação daqueles que estão ligados à questão do trabalho e aí particularmente a questão da participação dos sindicatos. Né? As redes globais de produção, né, são importantes, tem todo um debate sobre a articulação das redes globais de produção e, na verdade, um aspecto que tem sido importante nesse debate é exatamente identificar como o trabalho participa, né, e particularmente nas localidades, nos territórios, dessa relação multiescalar que é criada por essas empresas. Né? Então, no primeiro momento, as empresas têm uma posição de muita força, muita determinação. No entanto, quando você vai observar em localidades diferentes, se percebe que esses mecanismos, na verdade, não se aplicam da mesma forma nos diversos locais, porque nesses diversos locais interferem questões culturais, questões de necessidade institucional, política, etc. Né? Então, o meu trabalho compara 3 regiões industriais do Brasil que têm a presença de grandes empresas, que têm interferência de investimentos de grande porte e que alteram a paisagem dos territórios. Né? E são 3 regiões, a presença
da indústria metalúrgica e automobilística é forte nessas regiões, e é possível, então, identificar, embora esses princípios sejam aplicados igualmente, digamos, pelas empresas nas três regiões, como as reações são diferentes. Então, as três regiões são a região do ABC Paulista, que é uma região tradicional da indústria automobilística brasileira, né, que tem toda uma história, né, associada a esse tipo de produção, nos mais variados sentidos, não só em termos de articulação da produção, né, as empresas de diversos níveis e tal, como também em termos de representação sindical, força sindical, com toda a história, né, do ABC. A segunda região é uma região que tem uma tradição industrial siderúrgica, mas que ganhou a partir dos anos 90 uma outra dimensão com a presença da indústria, do deslocamento da indústria automobilística a partir do regime automotivo dos anos 90, e a região sul do estado do Rio de Janeiro, onde foram instaladas duas grandes empresas e que agora, depois de quase 20 anos dessa instalação, novo ciclo de investimentos começa com duas novas grandes empresas, tornando, na verdade, essa região do Rio de Janeiro uma região com uma série de desafios para se pensar a discussão de desenvolvimento regional e a questão do trabalho. E a terceira região, a região amazônica, tem a ver com o aglomerado industrial siderúrgico nas cidades de Marabá e Açailândia, que fazem parte que tem a ver com a presença de uma grande empresa, né, que é a Vale do Rio Doce, que, em associação com esse conjunto de empresas, produz aço e ferro-gusa para exportação. Evidentemente, são situações bastante diferentes, embora a gente reconheça a presença desses mesmos atores, né, grandes empresas do Estado, projetos de desenvolvimento e tal. No entanto, como as histórias são diferentes, os contextos locais são diferentes, as reações também se produzem em termos de criação de alternativas e de contestação, etc., são diferentes. No caso da região amazônica, uma situação na qual a presença das grandes empresas teve um impacto ambiental muito grande, porque a indústria siderúrgica na Amazônia depende da produção de carvão vegetal, e na cadeia do carvão vegetal está presente situações extremas de trabalho, de precarização do trabalho, de trabalho escravo. Portanto, a temática do trabalho, nesse caso, está claramente associada à temática ambiental, né? E, ao mesmo tempo, que nós estamos falando de empresas que estão totalmente voltadas para o mercado internacional. Portanto, tem uma estratégia, uma história, né, diferente, embora sejam grandes empresas, embora sejam empresas que tenham impacto, né, no território, né, e todos os processos que ocorrem a partir daí. Eu vou mostrar daqui a pouco uma diferença, né, que acaba acontecendo ao longo desse tempo e que mostra uma certa contradição nesse processo, né? Porque, na verdade, é um investimento muito grande de recursos, né? São todas essas fábricas, no caso do Sul Fluminense, no caso do ABC, implicam milhões de reais, né? Chega a bilhão de reais, portanto há um investimento muito grande, uma interferência muito grande, mas, na verdade, a questão que se coloca seria como as relações mudam ou o que nesses projetos, dessas intervenções de desenvolvimento, de que forma as localidades, os territórios ganham ou perdem nesse processo, né? E então fica mais fácil, vou deixar a parte da Amazônia no outro momento, mas eu vou falar um pouco, pensar um pouco, eu vou mostrar alguns dados sobre a comparação do ABC com o Sul Fluminense, né? Porque uma das razões pelas quais a indústria automobilística se deslocou, né, nos anos 90 tem a ver com
com, enfim, não só um conjunto expressivo de incentivos fiscais por parte do governo federal, uma política do governo Fernando Henrique Cardoso de deslocamento, né? Então, os incentivos fiscais, a disputa, não é, entre os estados para abrigar um grupo de empresas da indústria automobilística que são consideradas até hoje indústrias importantes, que dão status para os estados. Na verdade, tem com isso toda a discussão sobre a criação de empregos, novos empregos, melhoria dos empregos, assim por diante. Esse é um outro ponto. Mas um terceiro ponto tem a ver com o fato da importância de buscar um salário mais barato. Então, o salário mais barato é uma característica desse deslocamento. Das grandes empresas são as mesmas empresas, no caso do Sul-Fluminense, mesmas empresas que estão instaladas no ABC, e pelo Sul-Fluminense a mesma empresa, só que na hora do salário, o salário corresponde mais ou menos à metade do valor do ABC. Então, isso é uma situação, não é, que demonstra que a questão da vantagem comparativa das empresas é uma realidade, elas exercem, né, esse poder de deslocamento, né, em função principalmente da questão salarial, mas também